Muito bem, nós estamos nosso segundo encontro, no segundo aulão. No nosso primeiro encontro, nós buscamos responder a pergunta: o que a Bíblia diz sobre crescimento e multiplicação? Esse foi o tema da semana passada. Buscamos responder essa pergunta, e aí fizemos um apanhado desde o início das primeiras páginas da Bíblia, com Deus mandando que o ser humano se multiplicasse, cuidasse da criação, como ele, através de Abraão, prometeu que multiplicaria um grande povo, como ele conduziu essa história até chegar em Jesus, como Jesus orientou seus discípulos a saírem pelo mundo fazendo mais discípulos, e como a igreja se multiplicou também, com 3.000 novas almas, 5.000 novas almas. Chegou um tempo que parou de contar essa multiplicação. E até chegarmos ao ponto do apóstolo Paulo falando sobre trabalharmos para a maturidade. Lembrando que crescimento tem a ver com um único organismo que se expande, e multiplicação com reprodução a partir de um indivíduo. Você multiplica aquilo que você é. Então, nós passamos por isso para a gente entender que Deus deseja o crescimento, não a qualquer custo. Nós vimos isso também por um primeiro momento, por isso que falamos sobre o entendimento do que é a salvação, a libertação da penalidade do pecado, do poder do pecado, e lá no futuro da presença do pecado. Para a gente compreender também por que a gente convive com o nosso pecado, com o pecado alheio, e às vezes tem que conviver com o pecado na vida da igreja. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre sermos todos ministros. Existe uma mentira, ou uma mentira que circula entre nós, que somente o pastor é ministro. Ele é o ministro da palavra. É verdade. Mas não somente ele é ministro na vida da igreja, até porque a palavra ministro, no nosso entendimento no Brasil, ela traz umas conotações um pouco diferentes. Fulano é ministro, ele tem um séquito que o acompanha, carro particular, escritório, um monte de auxiliares, não é? Aí você fala assim: você é ministro, vai valer a pena, não é? Mas a palavra ministro na Bíblia, ela é exatamente o contrário. Aqui, o ministério, ministrar, significa servir. E aí traz uma ideia completamente diferente daquilo que nós temos. Hoje eu quero guardar aqui somente seis questões que vão dirigir a nossa mente. E por que a cobrança do pastor, especialmente com a liderança, para a gente entender como é que as coisas funcionam na vida da igreja. Tá? É importante que a gente compreenda, por exemplo, essa verdade. Quando você pensa assim: olha, eu só vou ser livre da presença do pecado na eternidade, isso me faz assim: meu Deus. Então aquela história assim: eu não vou ficar nessa igreja porque é que tem pecado. Tem gente que peca. Eu falo, mas é assim mesmo que é assim. Você só vai ser livre da presença do pecado lá na eternidade. Aqui a gente vai conviver com ele. Como é que nós vamos tratá-lo é que vai dizer se nós estamos servindo ao Senhor ou não. Então é preciso compreender essas verdades até para ajudar o crente novo. O crente, às vezes não precisa ser nem um crente novo na igreja, mas um crente imaturo. Pastor, mas fulano é crente há 30 anos. Não quer vir estudar a Bíblia, como é que vai crescer? Ele não cresceu, ficou 30 anos patinando e aí não compreende essas coisas. Aí se decepciona: descobri que fulano tem pecado. Vou largar Deus, vou largar a igreja, vou largar os irmãos por causa disso. Hoje, a gente quer ver o que a Bíblia diz sobre sermos todos ministros. Então, pastor é o ministro da palavra. Ok, você é ministro de quê? Tá? Você é um ministro também. E aí, quais são os argumentos que a Bíblia nos mostra? Porque o que a Bíblia diz sobre sermos todos ministros?
E a nossa visão sempre tem que voltar-se para a Bíblia. E a primeira coisa, semana passada começou com a criação. Hoje, ela também começa com a criação. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você e eu fomos criados, todas as pessoas são criadas à imagem e semelhança de Deus. Isso é o que traz dignidade a todo ser humano. Não importa se rico, pobre. Olha que isso é muito importante, que amanhã vai entrar uma pessoa que você não gosta, que você não concorda com o estilo de vida dela, ela é a imagem e semelhança de Deus, apesar de ela ser diferente de você. Tá? Então, não importa se é pobre, rico, preto, branco, hétero ou homossexual, não importa, ela é uma imagem e semelhança de Deus. E por isso ela tem dignidade. Não somente dignidade, porque foi criada a imagem e semelhança de Deus, mas especialmente porque Deus lhe deu inteligência para todo mundo. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, fala assim, cuidado quando você chamar a pessoa racá. Racá era um palavrão, tipo idiota. Quando você fala uma pessoa, falando é idiota. Você está falando assim, não presta atenção no que ele fala, não. Ignora. Não considera essa pessoa. E isso é um pecado sério diante de Deus quando a gente trata o outro sem amor, com essa desconsideração, tá? Então, primeiro, Deus deu inteligência a todo mundo. Inteligência é uma faculdade de entender, raciocinar, aprender e resolver problemas. Todo mundo é capaz de fazer isso. Para você entender uma situação, raciocinar sobre o que fazer, aprender e resolver. Diz que isso é uma competência, né? A competência é você ser capaz de avaliar, decidir e fazer. E todo mundo é capaz, tem essa capacidade, cada um na sua área de atuação. A volição, Deus deu a todo mundo este ato de escolher, de decidir, de querer. E isso é muito importante que você entenda, porque amanhã vai falar, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim para eu finalmente querer vir na igreja. Meu irmão, não depende da oração do outro. Você tem volição. É você que decide, é você que quer. E presta atenção, irmão. Todas as vezes que nós pecamos, chegou um determinado momento que a gente decidiu assim, eu vou pecar. Né? A gente passou aquela linha que falou, ó, isso é decisão minha, pecar. Não foi que o diabo me enganou. Né? Eu tropecei na casca de banana, caí. Quando eu fui ver, tinha caído. Não. Todo pecado, em algum momento ali, é uma decisão nossa. Para saber, eu vou por esse caminho. A volição, esse ato de escolher, de decidir, de querer, foi dado a todo ser humano. Tá? Também os talentos naturais, as aptidões. Né? Tem gente que nasce com... Eu lembro de um ator falando da filha dele que gostava de cozinhar. Ele percebeu que ela gostava de cozinhar quando ela ficou na mesa e colocou o pé assim, o pé apoiando na outra perna, para descansar a perna. E ficava lá batendo, fazendo as coisas. Falou, ela leva jeito para isso. Com quem que ela aprendeu? Simplesmente descobriu aquilo. Cada um nasce com um tipo de aptidão. Vamos lembrar que os talentos naturais são expressão da graça de Deus, a graça de Deus, a graça comum de Deus. A gente chama de graça comum. Guarda esse termo aí, a graça comum. Que é quando Jesus fala que a chuva cai sobre bons e maus e o sol nasce para bons e ruins, tá? Justos e injustos. Tá? Isso é a graça de Deus. Matou 100, é um pilantra, Deus derrama chuva sobre ele, faz o sol nascer sobre ele. Tá? E Deus também dá a todo mundo um dom, esse talento natural, para ele poder existir no mundo. Já pensou se tivesse uma pessoa que não soubesse fazer nada? E aí ela não sabe trabalhar, porque ela não sabe fazer nada? Não, todas as pessoas têm um tipo de caminho pelo qual ele pode existir no mundo, se sustentar no mundo e servir ao mundo. Essa seria a ideia. E aí, existe quando você puder estudar um pouquinho sobre isso, é muito interessante. Howard Gardner, lá de Harvard, ele desenvolveu a teoria das múltiplas inteligências. Não existe só uma inteligência. Só quem sabe responder um monte de pergunta de matemática é que é inteligente. Não.
Existe inteligência linguística, capacidade de falar, de se comunicar, essa inteligência lógico-matemática, quer tratar de números e fazer cálculos. Eu acho engraçado que uma vez a gente estava calculando 2 ônibus que precisávamos alugar para o acampamento lá, né? Aí o ônibus tem 44, 46 lugares, se a gente alugar 2 e ficou um olhando para o outro assim, 2 ônibus de 46 lugares, quanto é que dá? Não é? Aí o menino falou, eu fiz direito. Eu falei, eu fiz teologia. Então, a gente é da área de humanas. A gente não... Mas tem gente que pensou, já dá resultado rápido. Matemática é fácil para ele. Eu vi um rapaz explicando como é que ele sabe. Você pode perguntar a data que for, 7 de setembro de 1988. Ele sabe que dia da semana caiu. Ele faz um cálculo lá na cabeça que dá certinho. E você fala assim, nossa, que... E eu não faço nem... Cansa até de pensar como é que vai fazer esse negócio, né? Inteligência visual espacial, que envolve capacidade de criar designs, de entender mapas, de visualizar com precisão. Essa inteligência corporal sinestésica, destreza e controle físico, comuns em atletas e dançarinos. A gente vê aqueles dribles do Vinícius Júnior andou dando ultimamente, aí fazendo uns... Você fala, como é que pode o negócio fazer daquele jeito, né? Ou aqueles dançarinos de... Agora vai ter a Olimpíada de Inverno, né? A patinação no gelo, que é o casal que faz aquilo tudo e rodopia e cai naquele negocinho só, né? E eles são capazes e tratam com o corpo usam o corpo. Inteligência musical, inteligência interpessoal, nem vou discutir musical que todo mundo entende, né? Interpessoal, que inclui sensibilidade com relação aos humores, motivações e desejos alheios. Isso é muito bom, psicólogos, analistas, não é? Inteligência intrapessoal, capacidade de compreender a si mesmo, seus sentimentos, medos, motivações. Inteligência naturalista, que trabalha com a natureza, plantas, animais, interagir com o meio ambiente, os ambientalistas, né, que amam essa área. E a inteligência existencial filosófica, a capacidade de refletir sobre questões existenciais profundas, como o significado da vida, da morte e o propósito humano. E todo mundo possui um pouquinho de todas essas inteligências, tá? Algumas se destacam naturalmente. Eu lembro de um senhor, isso 1982. Eu estou lá no glicério, aguardando para ser atendido pelo médico, e um senhor do meu lado. Olha, porque fumar é bom. Eu pego um cigarro, eu fumo e eu acalmo. Ele defendeu a tese que fumar é bom, porque ele fumava um cigarro, ele acalmava. Na cabeça dele, ele estava filosofando. Ah, mas está errado. Mas ele estava fazendo isso, ele estava analisando a vida e tentando descobrir os meios. Por que vale a pena viver, por que vale a pena acalmar o coração, e usando esse tipo de meio, tá? E assim, embora essas inteligências elas sejam naturais, estejam em nós, elas podem ser aprimoradas com o tempo, tá? Eu peguei o violão ali e falei, não sei se eu toco, se eu não toco. Eu não tenho inteligência musical. Bem reduzida, vamos dizer assim. Toco um pouquinho. Mas a gente pode aprimorar. Qualquer dessas inteligências. Matemática. Eu falo que eu sou ruim de matemática, mas é uma questão de estudar, né? De sentar lá, fazer um monte de conta, que você vai começar a melhorar nesse sentido. Então, primeira coisa que a gente pensar, que Deus nos criou para podermos, com capacidades, que não é para a gente... Deus me deu inteligência só para mim mesmo, só para eu usar a meu próprio bem. Ele me deu um tipo de inteligência, ele me deu volição, ele me deu um talento para eu poder usar, viver no mundo e servir aos outros. Uma segunda, então guarda aí, primeiro argumento é a criação. O segundo é o mandato cultural.
Lá em Gênesis 26, 27, ele fala, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E todo mundo aqui é a imagem e semelhança de Deus, com capacidade para servir. Depois o mandato cultural, que é quando ele diz assim no versículo 28, encham e subjuguem a terra, dominem sobre a terra. O chamado divino, primeiro assim, Deus deu um mandato para a igreja, ir fazer discípulos de todas as nações. Mas esse mandato ele é dado à humanidade. Não existia povo de Deus, não existia igreja, estava no Éden ainda. É um mandato cultural de cultivar a criação. Deus criou o mundo e entregou à humanidade, ao ser humano, a desenvolver o potencial do mundo no trabalho, na arte, na ciência, na tecnologia, na família e na sociedade. Significa fazer cultura. Cultura é o fazer humano. Tá? O que é cultura? É o que o ser humano faz. Como é que ele cozinha, como é que ele costura, como ele se veste, como ele faz casamento, como é que ele constrói cidades, como é que ele passa seus valores de geração a geração. Tudo que o ser humano faz é cultura, é o fazer humano. Tá? E no mandato cultural, nós somos gestores da criação de Deus e devemos fazer essa gestão de uma maneira que reflita a glória de Deus. Tá? O mandato cultural, vale a pena a gente se aprofundar nesse tema. Mas ele tem a ordem da criação, que foi quando Deus falou, olha, dominem sobre a criação. Ele fala sobre o desenvolvimento do potencial de subduzir a terra, o que significa descobrir as possibilidades criadas por Deus e transformá-las. Tem um negócio que eu acho tão fantástico. Eles criaram um tipo de um istmo no mar, então um braço de terra, né? E nesse braço de terra tinha vários braços que entravam na água, e conforme as ondas faziam esse braço subir e descer, ele impulsionava turbinas que geravam energia elétrica, completamente limpa, porque a força das ondas que fazia o braço fazer isso e movimentar as turbinas, gerar energia. Inteligência, né? Ser humano, uma inteligência limpa, uma energia limpa. Isso significa exatamente esse desenvolver o potencial da própria criação. Essa mordomia, porque nós somos gestores da criação de Deus e devemos tratar da criação de uma maneira amorosa, cuidadosa, imitando o Criador, Deus como Criador e preservador dessa natureza. Hoje já existe uma área da teologia chamada ecoteologia. Como é que o ser humano chegou ao ponto de destruir e mudar a temperatura da Terra, não é? Eu fico impressionado porque eu lembro, olha, denunciar a idade, quando tinha em julho os institutos de inverno, chegou a pegar esse tempo, o Ricardo? Instituto de inverno em julho, e a gente terminava assim, 8, 9 horas mais ou menos, né? 9 e pouco, e estava aquela cerração. Todo mundo, as mulheres usavam um tal de poncho, né? Que ia até o pé, um frio violento, né? A cerração mesmo. Gente com chapéu, às vezes até de sombrinha, guarda-chuva, porque aqui era terra da garoa, não é? E hoje a gente está com esse calor. Então a gente tem que ser mordomo. E a integração com a fé, porque para o cristão, o trabalho profissional, a educação, a arte, a política, são maneiras de cumprir esse mandato de Deus e glorificar a Deus através da cultura, através do que Ele faz no mundo. Tá? A gente precisa então integrar a fé nesse nosso trabalho e o tudo é de Cristo. Essa frase é muito famosa de Kuyper. Ele foi um teólogo holandês na virada do século retrasado, que ele disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana, sobre a qual Cristo, que é soberano sobre tudo,
não clame, é meu. Então, e aí é importante a gente entender, porque o cristão ele precisa entender o seguinte, que não tem área da vida dele que ele possa dizer assim, ó, não se intromete não. Porque quem está clamando por ser soberano nessa área é Cristo. Não é a igreja, não é o pastor, é Cristo, que é soberano sobre todas as coisas e que nos mandou viver no mundo de uma maneira responsável, como gestores desta criação que ele nos deu. Então, primeira criação, imagem e semelhança de Deus, todos nós somos capazes. Segundo, o mandato cultural, de vivermos nessa criação de maneira responsável. E terceiro, a Missio Dei. E essa ideia de Missio Dei diz que a missão se origina no coração do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o sujeito ativo da missão. Pai, Filho e Espírito Santo estão agindo, dirigindo a... Quando a gente fala que Deus é o Senhor da história, nós estamos afirmando exatamente isso, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está agindo na história. E a igreja, olha que mudança de visão, você não tem uma obrigação, você não tem um dever pesado sobre você. A igreja é convidada a participar da missão que Deus já está realizando no mundo. Deus criou, quando o ser humano caiu, a primeira coisa que ele fez, falou, vou resolver esse problema, né? A descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente, começou a resolver esse problema. E ele vem dirigindo a história como um plano redentor e restaurador de Deus para a humanidade e para o universo. Vamos lembrar que o pecado que trouxe a morte, nós vimos isso domingo passado, essa consequência do pecado original, ele afetou toda a criação. A terra vai começar a produzir calos no ser humano, vai começar a ter espinhos. O parto vai ser com dor. Então, não é só o ser humano que foi afetado, toda a criação foi afetada pelo pecado. E Deus começa não somente a resgatar o ser humano, mas também toda a criação. Ele está realizando essa tarefa. O plano redentor e restaurador de Deus para a humanidade e o universo, que manifesta a glória de Deus e a restauração da sua soberania. Hoje, lembra do passado, quem prestou atenção na mensagem, existe o reino do quê? Falei de 2 reinos domingo. A reino da morte e o reino da graça. Paulo vai falar sobre isso, né? Tem o reino da morte e o reino da graça, tá? Restaurar a soberania de Deus é acabar com o poder da morte. Acabar com o poder que o pecado exerce, com a escravização do pecado que escraviza o ser humano e a criação, tá? E aí a gente pode pensar que, olha, a Missio Dei, Deus pegou Abraão, Isaac e Jacó, ele chegou um dia e falou, como fez com Noé antes, não é isso? Escolheu Noé para salvar a humanidade, depois chama Abraão, Isaac e Jacó para construir uma história, trabalha com a vida de José do Egito para preservar essa história, e é Deus dirigindo a história, em missão. Estava acontecendo por acaso? Só para cuidar da família de Jacó ali? Não. Que Deus tinha um propósito, um plano redentor muito maior. Usou Moisés e Josué para plantar o povo na terra, Esther para preservar o povo diante das artimanhas de Mardoqueu, não é? Depois Davi, como sendo o símbolo do futuro Messias, e o próprio Jesus. Lembra que Paulo fala que Jesus, na plenitude dos tempos, quando chegou a hora certa, a hora propícia para Jesus vir ao mundo, ele veio, encarnou, realizou sua missão, morreu na cruz, ressuscitou, para dar continuidade a esse plano redentor. E aí, uma coisa interessante, que conhece Atos 29? Você não deve conhecer, porque Atos só vai até 28, certo? Mas o que acontece? Que Atos 28 termina com Paulo estando preso, tudo, e a partir da história da igreja.
que hoje somos nós. Então, nós somos Atos 29. Nós estamos escrevendo este capítulo que está em aberto. Como nós também somos Hebreus 11, os heróis da fé. É um capítulo em aberto na Bíblia, né? Que a gente poderia acrescentar nossos nomes ali. E nós somos chamados não como uma obrigação, como um dever pesado, mas a participar do que Deus está fazendo. Hoje eu tive a oportunidade de ouvir a mensagem de um missionário no Oriente Médio. Inclusive nem mostrou, nem sei como é que ele é, porque por motivos de segurança não mostra a imagem dele. Mas ele falando, nem sei que língua ele estava falando, que ele era traduzido, não é? Mas o que é que Deus está fazendo aí no mundo, chamando pessoas, salvando pessoas, despertando pessoas para pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Deus está em missão. Algumas pessoas falam assim, a igreja de Jesus vai acabar, as portas da igreja vão fechar. Meu irmão, a igreja de Jesus é indestrutível. Não vai acontecer isso. Por mais que o inimigo trabalhe, Deus continua chamando pessoas, despertando pessoas, fazendo gente abrir mão de coisas que a gente consideraria assim, muito melhores, excelentes. Ele fala, não quero saber, eu vou abrir mão dessa profissão, desses recursos, disso tudo isso, porque eu vou servir a Jesus. Deus está em missão fazendo coisas extraordinárias. Por isso nós precisamos orar constantemente. Foi a orientação de Jesus. Peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. A gente tem que falar com Deus. Deus, o que o Senhor está vendo que a gente não enxerga? Tá? Então, a Missio Dei é o terceiro motivo. Deus está em missão, está nos chamando para participar dela. Os dons. Lá nos versículos, eu estou destacando só alguns versículos, mas no capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios, né, 1 Coríntios, fala que Deus estruturou o corpo para que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Tá? Ele está falando sobre nós somos um corpo só em Cristo, e aí é quando ele fala que o olho não pode dizer para o pé não tenho necessidade de você, ou alguém ter uma baixa autoestima, dizer assim, porque eu não sou boca, então eu não sou do corpo, né? Se superestimar e também se depreciar não fazem parte. Todo mundo é importante no corpo, para que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. E é importante a gente entender que a igreja, ninguém é igreja sozinho. Reproduzir isso para as pessoas. Mas eu estou em casa, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou... Não. Isso aí você está fazendo é para você. Igreja, povo de Deus, é um grupo. E anda de maneira unida, o coletivo. Todas essas metáforas, excesso aí da segunda, né? Mas todas as metáforas que estão ali, elas são unidades compostas. Presta atenção nisso. O corpo de Cristo são muitos membros, mas é um corpo só. O templo de Deus, o edifício, são muitas pedras. Nós somos chamados de pedras vivas na construção do templo, que é a habitação de Deus. Tá? Igreja são pessoas, não é construção de alvenaria. E o templo é um edifício de muitas pedras. A família de Deus, a casa de Deus. Quando fala casa, está na ideia de lar, né? É um ambiente onde muitos membros convivem ali, se guardam, se protegem, se nutrem de várias, de afeto, de carinho, de cuidado. O rebanho de Deus, vários animais, ninguém tem um rebanho de um só. O ramo da videira, a videira é uma só, mas ela tem muitos galhos e muitos ramos, apesar da videira que é Cristo ser um. O povo de Deus, o povo, não está falando de um brasileiro, por exemplo, é o povo brasileiro, né? A nação santa e a lavoura de Deus. Numa lavoura também você tem que ter vários pés. Então a igreja, Deus nos deu dons para que nós tenhamos cuidado, igual cuidado uns pelos outros. Tá? Não é só o pastor que tem cuidado por você,
não é só o líder que tem cuidado por você, é de uns pelos outros. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Tá? Já falei sobre criação, mandato cultural, missio Dei, dons, e agora o quinto, que são os mandamentos recíprocos. Quantas vezes a Bíblia manda a gente fazer alguma coisa uns aos outros? Tá? Aqui relacionamos só, acho que tem 20 aí, mas são mandamentos de amor e relacionamento. Amem-se uns aos outros, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, prefiram dar honra uns aos outros, não sejam egoístas, tenham o mesmo sentimento. Tudo isso aqui está falando sobre amor e relacionamento no corpo. De serviço e edificação. Lembra que eu fiz você visualizar, né? Pega a igreja, uma igreja aí, um edifício onde as pessoas se reúnem. Se você pegar e pensar assim, a igreja tem uma tarefa, uma missão para com Deus, que é a adoração. Então, põe uma seta para o alto, a gente precisa adorar a Deus. Faz uma setinha que volta para si mesma. A igreja tem um compromisso, uma missão para consigo mesma, que é a edificação. E aí você põe uma setinha que vai para fora, que ela tem uma missão para com o mundo, que é a proclamação. A adoração, edificação e proclamação. Se a gente compreender isso, a gente para de perder muito tempo com muita coisa inútil. Tá? Eu preciso adorar a Deus, isso tem a ver com a minha vida, contribuir com a igreja possa fazer isso, com a edificação. Então a gente está fazendo isso aqui, é um trabalho de edificação. IBP Feliz é um trabalho de edificação. Escola da Caminhada é um trabalho de edificação. Intercessão é um trabalho de edificação. Casais, adolescentes, jovens, homens, mulheres, trabalho de edificação. Adolescentes, tudo. É trabalho de edificação, de fortalecimento, de fazer as pessoas crescerem. Lembra que o último versículo que a gente leu semana passada foi Paulo dizendo que, olha, eu trabalho com toda a sabedoria possível, aconselhando cada pessoa para apresentar cada um perfeito em Cristo ou maduro em Cristo Jesus. Então a gente está fazendo isso com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, com os idosos, todos nesse trabalho de edificação. E ao mesmo tempo, o que a gente faz primeiro? Primeiro adora a Deus, depois edifica? Não, a gente faz isso concomitantemente. A gente vai fazendo isso o tempo todo. Todo ano. Vira mês, entra mês, a gente precisa fazer essas coisas. Serviço e edificação. Servir uns aos outros, edificar uns aos outros, lavar os pés uns dos outros, sujeitar-se uns aos outros e cuidar dos interesses uns dos outros. Para que cresça. Tá? A gente sempre faz essas coisas na intenção de que a pessoa saia de onde ela está, suba um degrau na sua vida, acrescente, agregue um conhecimento, um entendimento. Tá bom? Isso é muito importante que a gente compreenda também. Lembra que Deus, com Gideão foi aquele homem que Deus escolheu lá para cumprir a sua missão, não é? Deus, em missão, escolheu Gideão. E aí Gideão falou, olha, se o Senhor está me escolhendo realmente, espere eu fazer um almoço aqui. O anjo de Deus esperou, ele comeu com o anjo, depois ele falou, então, se o Senhor realmente está me chamando, então faz o seguinte, amanhã um novelo todo molhado e em volta dele a terra toda seca. Deus deu isso a ele. Aí ele falou, não fica bravo comigo não, mas mais uma vez, vamos inverter a coisa agora. O novelo seco e tudo em volta dele molhado. E Deus concede isso. E por que Deus tem paciência com Gideão? Ele tem uma missão a cumprir. Ele tem um plano, projeto. E ele quer tirar, ele vai até onde Gideão está, na sua incredulidade, sua infantilidade, atrás desses monte de sinais, para tirar Gideão dali. Elevar Gideão à posição de um grande líder que ele precisava. Então Deus vai até onde está a nossa imaturidade, os nossos medos, angústias, depressão. Elias estava deprimido, querendo a morte. E Deus vai lá e fala, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu estou aqui com você dentro dessa caverna onde você está escondido, mas vamos sair daqui. Tem tarefa para você. Então, no trabalho de edificação da igreja é exatamente isso. A gente vai onde a pessoa está.
nas suas dúvidas, nas suas fraquezas, nas suas carências, mas para ajudá-la a sair. Ela precisa se levantar. Sozinho ela não vai conseguir. É por isso que existem os mandamentos recíprocos. Porque você que é líder, eu aprendi uma lição em Amós, que é dever do mais forte proteger o mais fraco. Deus ali dá uma chamada, dá uma exortada através do profeta numa nação que abusou da nação que estava fragilizada. E a gente aprende isso. E meus irmãos, Paulo fala sobre a palavra de Jesus, né? Que ele diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E como é um privilégio a gente poder ajudar o outro, incentivar o outro. Ao invés da gente receber a cesta básica, a gente poder ir lá e dar a cesta básica, não é? É muito mais gratificante, tá certo? E na vida da igreja, poder servir é um grande privilégio. Tá? Saber que olha, o que eu tenho, aquilo que Pedro e João falaram, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Então, eu tenho como proclamar Jesus para você. Pedro é instrumento de Deus para realizar o milagre na vida daquele coxo. Apoio e cuidado mútuo, perdoem-se uns aos outros, encorajem e exortem uns aos outros, consolem uns aos outros, suportem-se uns aos outros, carreguem as cargas uns dos outros, orem uns pelos outros. E como é importante, nós temos um ministério de intercessão na vida da igreja, por exemplo, que é um braço. Como é bom a gente saber que alguém está orando por nós. Isso acalma o coração, incentiva, dá força. A gente já tem falado sobre os desafios da ciência. A ciência já entendeu que quem tem fé acaba se curando com mais facilidade. Não importa fé em quê. Se tem fé, ela já ajuda muito a recuperação. E recentemente eu ouvi um médico falando que agora a discussão é a seguinte: por que é que pessoas que têm, ou pacientes que têm, mais pessoas orando por ele, se curam mais rapidamente, ou há um índice maior de recuperação? Tá? Então a oração tem poder. Dizia o Joia Júnior, né, que pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, e harmonia e correção, porque a gente falou assim, a gente tem que, sempre existirá pecado. A gente só vai estar livre da presença do pecado. Mas como é que nós lidamos com ele hoje? Então a gente precisa ter harmonia e correção, não julgar uns aos outros, não mentir uns aos outros, aconselhar e instruir uns aos outros e não ter inveja. E a partir desse monte de mandamentos que nós temos, que nós devemos fazer uns com os outros, ajudar no cuidado da igreja. Então vamos voltar aqui. Criação, mandato cultural, missio Dei, dons, mandamentos recíprocos e, finalmente, e não menos importante, provavelmente o mais importante na realidade, o próprio Cristo. E aqui eu quero resgatar as palavras que ele dá ali em João. Lembra que João 13:17, João está registrando o que aconteceu na última ceia, naquela quinta-feira que precedeu a morte de Jesus. E começa aquela ceia, aquele encontro, com o lava-pés, com a cerimônia do lava-pés, tá? E aí Jesus, depois daquela conversa com Pedro, diz assim, eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. E agora que vocês sabem estas coisas, que vocês precisam lavar os pés uns dos outros, como o mestre, que vocês me chamam mestres e fazem bem de me chamar porque eu sou. E agora eu dei o exemplo para vocês. Eu que sou o mestre de vocês, sou o senhor de vocês, lavei os pés de vocês. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. E ele continua o discurso e fala, amem-se uns aos outros como eu os amei. E com isso todos saberão que vocês são meus discípulos.
O que nos identifica como discípulos de Jesus não é a placa da nossa igreja, não é a minha identificação teológica, seja lá o que for, tá? Mas é a minha capacidade de amar. Lembra que Jesus, no Sermão do Monte, diz assim, olha, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, ele fala perfeito em amor. Assim como Deus é capaz de amar, sejam vocês também perfeitos como o Pai Celestial. O que significa servir na Bíblia? Eu tenho alguma dificuldade às vezes, porque assim como ministro traz umas ideias que eu falei assim, meio distorcidas, né, de muitos privilégios, às vezes utilizar a palavra líder também traz algumas ideias um pouco errôneas, que o líder é o cara que manda, que é o que tem muita gente para servir, um pouquinho, isso pode ser distorcido. Mas a palavra de servo, nós somos chamados muitas vezes de servos, e somos chamados a servir. Não mais uma vez por obrigação, por dever, mas como uma resposta de gratidão a Deus. A nossa disposição de servir a Jesus é porque Ele nos serviu primeiro. Ele, que não nos devia nada, foi lavar os pés dos discípulos. E lava o nosso quando vem morrer no nosso lugar, assumir o nosso pecado. Então, o conceito de servir ele é definido como um chamado de total submissão, obediência e adoração a Deus, que se manifesta de alguma maneira concreta, no amor ao próximo, no sacrifício pessoal, em seguir o exemplo de Jesus. Eu sei que tem gente assim, eu quero seguir a Jesus, mas eu não quero ter que pagar nenhum preço. Eu não quero ter nenhum esforço, nenhum tipo de sacrifício. E não dá para seguir a Jesus dessa maneira. Porque o próprio Jesus falou assim, ó, se você... E aí a volição, tá? Primeira coisa que a gente aprendeu lá. Se você quiser vir após mim, isso é um problema que é uma decisão sua. É você que tem que decidir isso. É você que tem que querer isso. Se você quiser vir após mim, você precisa negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e então me seguir. Tá? Então, existe a necessidade do sacrifício pessoal. Eu creio que cada um de vocês aqui falou, poxa, pastor, podia estar agora quase 9 horas, já está uma janta bem gostosa, quentinha, né? Podia estar em casa, não é? Você está fazendo um sacrifício pessoal, falou, eu abri um espaço na minha agenda para estar aqui. Então, primeiro, a gente poder se identificar como servo, o doulos, na Bíblia, a palavra grega, que significa escravo. Tá? Nós somos escravos, que implica uma lealdade total a Jesus Cristo, uma dependência e uma proteção por causa do senhorio de Cristo em nossa vida. Motivação e propósito, porque agora a gente tem uma resposta de amor e para glorificar a Deus. A minha vida tem um propósito, glorificar a Deus. Seja o meu trabalho, meu casamento, meus negócios, seja o que for, deve glorificar a Deus. Eu agora tenho o exemplo de Cristo para tudo na minha vida. Talvez um dia a gente resgate aquela campanha, né? Em seus passos que faria Jesus. Tudo que eu tiver para fazer, se Jesus estivesse no meu lugar, se Jesus tivesse esse colega de trabalho que eu tenho, como é que ele agiria? Se Jesus tivesse casado com o marido ou com a esposa que eu estou casado, o que ele faria? Se Jesus tivesse as dívidas que eu tenho, será que Jesus teria as dívidas que eu tenho? Então, seguir o exemplo de Jesus em tudo. Servir ao próximo como culto a Deus. Isso significa cuidar das necessidades físicas e espirituais da comunidade. O meu irmão, Sartre, que dizia que o inferno são os outros, não é? Mas para nós não. Eles são o alvo do nosso amor. Deus criou conforme a sua imagem e semelhança e Jesus ousou morrer por esse indivíduo que está do meu lado, que eu preciso falar de Jesus para ele. Tá? Integralidade e zelo, servir a Deus vai além das atividades dentro da igreja
E como nós dissemos, envolve o viver, trabalho diário, exercido com excelência, sinceridade e devoção, como para o Senhor. Lembrando que as nossas boas obras devem glorificar o Pai. As boas obras foram criadas para andarmos nelas, para que o Pai seja glorificado. Então, a maneira como eu lido com a minha vizinhança, com os meus negócios, com o meu namoro, com o meu casamento, com as minhas finanças, com tudo que é a minha vida, eu preciso tratar isso com zelo, porque estou fazendo isso para o Senhor. Ninguém mais vive para si. Paulo fala aos Romanos, então quer vivamos, quer morramos, fazemos isso para o Senhor. E a renúncia e sacrifício, que envolve colocar a vontade de Deus e o bem-estar do próximo acima de interesses próprios, renunciando à vontade própria e ao orgulho. Claro que, quando a gente pensa aqui, não está falando em anulação de si mesmo. Só é capaz de amar o outro quem é capaz de amar-se a si mesmo da maneira correta. Paulo fala, ninguém pense de si mesmo mais do que convém, não é? Então a gente tem que pensar na medida certa, na medida correta. Eu não sou um Zé Ninguém, também não sou o suprassumo. Eu sou aquilo que Deus tem determinado para mim. Eu preciso, dentro disso, servi-lo e fazer todas as coisas de maneira que glorifique a Deus. Vamos revisar aqui rapidamente o que é que a Bíblia diz a respeito de sermos todos ministros. Primeiro, ele começou nos dando inteligência, capacidade, volição, dons, talentos naturais. No quê? Na criação. Depois tem o mandato cultural. Depois, o próprio Deus Trino está em missão. Missio Dei. Depois, os dons. Todos nós recebemos dons para poder servir uns aos outros. Depois, os mandamentos recíprocos. Tá? E por fim, o exemplo que é Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o cabeça da igreja, que nos deixou o exemplo de como... Você quer ser feliz? Segundo Jesus, agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticarem. Você quer ser feliz? Pratica aquilo que Cristo mandou a gente fazer. Tá bom?